Bom, são 18 horas e eu queria dizer do meu enorme prazer de estar aqui nessa live com vocês, especialmente com um grande amigo, Dr. Gilberto Ururaí. Vou chamá-lo de doutor, porque a gente está com um tema aqui muito importante, mas, na verdade, é um grande amigo, é um incentivador do nosso trabalho, das áreas de recursos humanos. É o presidente e fundador da MedRio, que eu vou pedir a ele para falar um pouquinho sobre a MedRio também, apresentar a empresa. Mas nós estamos num debate importante hoje, e é interessante que o Dr. Gilberto veio numa das nossas primeiras lives da BRH Brasil. Ele esteve conosco naquele momento em que não tínhamos resposta de nada, né? E o Dr. Gilberto, com uma tranquilidade, dando a gente assim um cenário do que poderia vir pela frente. E agora, com essa retomada ao trabalho, não é, que nós estamos começando nessa retomada aos poucos, sentimos essa necessidade de convidar o Dr. Gilberto para estar conosco, porque temos nós uma responsabilidade grande nas empresas enquanto profissionais de recursos humanos, que ficamos também à frente dentro das empresas para essa acomodação geral das situações vividas pela pandemia. Então, doutor Gilberto, é um prazer imenso estar com a sua presença aqui e começaria não só agradecendo mais uma vez, mas ouvindo um pouco sobre a MedRio, para que as pessoas entendam o contexto que o senhor está vivendo nesse momento. Muito obrigado, Leila, pela oportunidade. É sempre um prazer revê-la, participar de qualquer evento promovido pela BRH Brasil. Um grande abraço também em todo o nosso Conselho Estratégico e ao nosso presidente, Paulo Sardinha. A MedRio Checkup, como você sabe, está no mercado há 30 anos, é líder em medicina preventiva. Nós temos hoje duas. Acho que tivemos uma paralisação. Doutor Gilberto? Creio que houve alguma... Vocês me ouvem? Ok. Acho que ele vai entrar novamente porque deu algum problema na conexão dele. Já está entrando. Leila, Pronto. de repente apagou. A tecnologia a gente tem disso, mas fala um pouquinho. Então, repetindo, a MedRio Checkup é uma clínica voltada para a prevenção. Duas unidades aqui no Rio de Janeiro, Fogo, outra na Barra. Tem um braço nosso em Genebra, na Suíça, na Clinique Beaulieu. Estamos pensando em ir para São Paulo também, recebemos alguns convites. Existem convites para Paris, Panamá e Miami. Enfim, Opa. deixa a pandemia para a gente aí, então, pensar nessas expansões. Concluímos o nosso quarto livro, estava pronto para ser editado lá pela Rocco. Precisei recolher, em função da pandemia, para escrever também um pouquinho sobre a pandemia, eu diria um verdadeiro pandemônio. Mas, enfim, trabalhando aqui normalmente desde o início de abril. Nesse período, atendemos a mais de 2.000 pessoas, entre homens e mulheres, executivos das maiores empresas, multinacionais e nacionais. Claro que o cenário assusta, o cenário metabólico de cada executivo, se compararmos
aqueles que realizaram no mesmo período de 2019, né? Tudo muito natural, o homem é produto do meio em que vive, né? Mas vamos fazer aqui um breve cenário, uma breve síntese dessa pandemia, né? Estamos aqui Sim. há quase 6 meses vivendo esse momento de grande tensão, de grande aflição, de pânico, de muitas doenças além da Covid, né? Doenças crônicas que estão eclodindo, enfim. E o cenário é claro, o vírus, à medida que o tempo passa, ele se apresenta de forma mais clara, embora existam ainda várias dúvidas. É um vírus democrático, acomete a qualquer pessoa, enfim, seletivo, porque ele prefere idosos com comorbidade, não são somente os idosos, é preciso ter a comorbidade, a doença crônica. É um vírus bastante frágil, mais frágil que o vírus da gripe comum, o influenza. Baixíssima letalidade, 99% daqueles que contraem a virose se curam, né? É importante sempre saber, numa causa-morte, se a morte foi causada pela virose, né, ou com a virose. Isso faz total. Tá? Sabemos que não tem um tratamento específico, embora várias drogas, umas até exóticas, foram ensaiadas no sentido de se tratar a partir do início da patologia, da virose, enfim, muitos colegas tendo excelentes resultados, outros colegas criticando muito, enfim, perdeu-se muito tempo nesse debate, né, quando, na realidade, um dos valores mais importantes da medicina é a relação médico-paciente, e se médico e paciente optarem por não importa que tratamento, se ambos estiverem em acordo, toda essa discussão paralela se torna estéril. Né? Então, perdeu-se muito tempo para saber se isso ou aquilo funciona, não funciona, enfim. O fato é que nós estamos em busca de uma vacina. Né? E a OMS vem trabalhando muito o emocional das pessoas, de forma dura, de forma pouco humanizada. Né? Se nós observarmos as emoções definidas por Darwin, que são comuns a toda a humanidade, independente de cultura, como a tristeza, o medo, né? A surpresa, o desgosto, a raiva e a alegria, a população mundial hoje só não vive alegria, vive todas as demais emoções. Então, a televisão, a mídia e os jornais, sob as orientações emanadas da OMS, né, que conduziu indivíduos de vários países, populações, para dentro de suas casas, que ouviram e viram e assistiram permanentemente às televisões, todos entraram em pânico. Os idosos, então, é de dar pena, porque a OMS os rotulou como potenciais cadáveres. Zero de humanidade, zero de cuidado, enfim. Eu acho também, doutor Gilberto, que nós tivemos um fator surpresa e de emergência e sem respostas. Confesso que em alguns momentos eu me senti um pouco assim, Perdida, perdida, sem perspectiva, porque a gente sentia também que a área médica, que os médicos também estavam assustados, né, com a forma como esse contágio aconteceu. Foi uma surpresa geral. De uma hora para outra, o mundo parou. O mundo ocidental, o mundo capitalista parou. Né? E se nós olharmos com atenção esses números hoje, nós vamos entender que é uma pandemia, vamos dizer, de pouca relevância quando entendermos os números que estão envolvidos. Claro que nós vamos falar em número de mortes, toda morte assusta, entristece, mas os números servem até para dar uma dimensão.
Eu acho que, novamente, o doutor Gilberto teve algum problema de tecnologia. Olá, Josélio. Prazer você estar aqui com a gente. Também Souza, que está conosco. Lúcia Madeira, presidente da BRH Rio, que eu também já vi por aqui. Já vi a presidente da BRH do Amazonas. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Vou, de novo, liberar aqui o nosso... Vamos ver se ele vai entrar agora bem. A BRH Bahia também está conosco. Olá, doutor Gilberto. A Então, tecnologia está nos pregando algumas peças. verdade. Então, se nós observarmos os números atualmente, o número de mortes no mundo gerado pela pandemia até a presente data, 870 mil mortes, no Brasil, com 125 mil mortes, na municipalidade do Rio de Janeiro, 12 mil mortes, ao longo desses 6 meses. Né? Então, dá 2 mil mortes por mês, né? Vamos dividir por 30, daí 70 mortes dia, coisa que durante o verão, durante a dengue, somente a dengue mata muito mais. Se nós olharmos outras patologias, até o momento no mundo, faleceram mais de 10 milhões de indivíduos por infarto, mais de 9 milhões de indivíduos por câncer. A tuberculose infecta 10 milhões de pessoas ano e mata 1 milhão e 800 mil pessoas por ano, somente a tuberculose. Né? Agora, doutor Gilberto, será que isso, o impacto disso que maior que foi dado nas pessoas, é a forma de contágio, esse contágio que assustou, O que é diferente contágio das que outras doenças? nós vamos observar daqui para frente que as pessoas começam a deixar suas casas. Os contatos começam a ser maiores. As igrejas voltaram a funcionar, os shopping centers, o comércio, os restaurantes. É muito provável que as pessoas se infectem mais. Não significa dizer que o número de doentes que buscam hospitais gravemente acometidos tem aumentado. Tá? Pelo contrário, está caindo. E tem o número de mortes gerados pela Covid. Então, por esses números, a gente já posiciona a pandemia como uma pandemia bastante frágil. Né? E pelas histórias de outras pandemias, nenhuma delas conseguiu parar o mundo. Nenhuma delas gerou confinamento, isolamento, derrubou a economia, houve distanciamento social, ou as pessoas passaram a utilizar, pessoas sadias, a utilizar a máscara no cotidiano. Nenhuma dessas pandemias. Mas essa foi diferente, porque essa existiu uma divulgação, uma mídia muito forte. E o que a gente observa, por parte da OMS, que o caminho é a busca da vacina, a solução é a busca da vacina. Então, nós temos hoje vários países trabalhando nesse sentido, pesquisando, mas sabemos também que nenhuma vacina surge do dia para a noite. Não pode, em alguns meses, surgir uma vacina que seja segura para a população, altamente testada, ensaiada numa população gigantesca, tem que se conhecer efeitos colaterais, tem que saber se é de fato eficaz, quantas doses serão necessárias para gerar imunidade. Então, tem um caminho ainda muito longo pela frente, sem falar do lado diplomático da vacina. Os americanos seguramente não tomarão vacinas oriundas da China. Né? Então, tem coisas assim, muita coisa para que o tempo vai esclarecer. Mas fato é que, diante de tantas informações, nós nos isolamos, nos trancamos em nossas casas, a mídia influenciou bastante, passamos as casas se tornaram filiais de empresas, filiais de escolas,
as pessoas passaram a se alimentar muito pior, qualidade baixou muito em termos de volume e excesso de açúcar, excesso de café, excesso de álcool. Consequentemente, o sono também foi prejudicado. Enfim, então, o nosso receio é que, terminada a pandemia da Covid, está acabando, toda pandemia passa e a vida se impõe, sempre, vem a segunda pandemia, a pandemia das doenças crônicas. Tem uma parte, doutor Gilberto, que eu vi que foi a sua preocupação nesse período, são as pessoas que já tinham alguma doença, alguma morbidade, que não estavam se cuidando, né? Não, deixaram de ir aos médicos por conta dessa pandemia. Eu lembro que o senhor estava assim, muito preocupado com isso. Com certeza, porque indivíduos nas suas casas, ouvindo tantas notícias assustadoras, começaram a ter medo de sair. Deixaram de frequentar os hospitais, as clínicas. Pessoas com câncer deixaram de fazer quimioterapia. Muitos pacientes chegaram em estágio final nos hospitais por problemas cardíacos, por câncer, até mesmo pela Covid. E, com certeza, as doenças crônicas mataram mais pessoas em casa que a própria Covid. A saúde mental da população isolada esse tempo todo se fragilizou muito, demais. Então, nós vemos casos, como você bem falou, foi uma mudança súbita. E essa mudança súbita, né, demanda as pessoas se adaptar. Toda mudança, o ser humano se adapta. A essa reação chamamos de estresse. O estresse foi muito intenso. A demanda por nova adaptação foi gigantesca. E o estresse é o vetor por estilo de vida inadequado. O indivíduo, sob muita adrenalina, ele dorme mal, que é um potente estimulante, mexe com todo o seu sistema cardiovascular, hipertensão, arritmias, enfim. E o segundo hormônio gerado pelo estresse é o cortisol, que baixa a imunidade, estimula o apetite, aumenta a resistência à insulina. As pessoas tendem a desenvolver o diabetes tipo 2, que é 98% dos diabéticos. E nós sabemos que somente o diabetes em si, pelo excesso de açúcar, o vaso sanguíneo do diabético é um vaso que já começa a se deteriorar. E com isso vem as gangrenas, as amputações e tudo mais, a cegueira. E essas doenças crônicas, a hipertensão, diabetes, obesidade, asma e doenças autoimunes, diante do vírus, o indivíduo se fragiliza. E é o que tem acontecido. Certo. Doutor Gilberto, a gente tem, eu tenho até falado sobre isso, as áreas de recursos humanos dos hospitais, das clínicas, não é? Para mim, hoje, são cases importantes para que a gente possa conhecer, né? Eles enfrentaram, por exemplo, no nosso caso de recursos humanos, eles enfrentaram a questão da contratação, porque a pandemia veio com uma força muito grande, estava de mais profissionais para atender em determinadas situações. Eles tiveram a questão do engajamento, que a gente fala, porque muitos ficaram com receio, apesar de ser, né, uma profissão que é a favor da vida, mas estavam preocupados, tinham seus filhos em casa, sua esposa. Então, assim, eu realmente eu acompanhei esse trabalho, não só no Brasil, mas fora do Brasil, eu vi isso também, como os hospitais, né, que têm uma estrutura de RH, deram uma aula de atender numa emergência como essa. Então, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: quais foram os principais desafios de vocês, médicos e da área de saúde? Imagina, nós estávamos diante de um agente desconhecido, gerando, somos seres humanos e indivíduos, as mais diversas reações ao vírus, né? Doenças que formavam trombos em alguns, doenças que levavam à falência múltipla dos órgãos em outros. A área médica toda
diante do desconhecido, mas todos perseverando, as áreas de RH dos hospitais permanente em atividade, substituindo indivíduos profissionais que adoeciam, né? E toda a área de saúde. Mas nós vimos isso em vários epicentros mundiais, né? Nós vimos que na Europa, quando o vírus saiu da China e entrou na Europa, foi na região da Lombardia, Milão e periferia, né? O quanto chamou a atenção. E sempre os epicentros nas cidades mais globais de cada país. Então, foi Milão, na Itália, Paris, na França, Londres, Nova York, nos Estados Unidos, São Paulo, no Brasil. Então, hospitais, mormente os privados, de uma hora para outra, superlotaram. Mas o Brasil, como outros países, nenhum país segura uma pandemia, né? Mas vários outros hospitais disseminados pelo Brasil ficaram para as moscas, porque o vírus ainda não tinha interior. Entendeu? Sempre as grandes cidades. Os hospitais de campanha, alguns até nem abriram, tá? Mas o papel desenvolvido pelos RHs das áreas de saúde desses hospitais deram um show. Mais ainda, o papel espetacular do SUS merece todo o aplauso. O trabalho do SUS, né? Como o SUS veio num apoio tão grande num momento como esse, né? A gente que nós brasileiros que não valorizamos tanto, que deveríamos valorizar mais a rede do SUS, né? Os próprios governos e tudo mais, como o SUS deu um exemplo de atendimento no momento que foi o momento mais caótico, que eu diria, pelo menos da minha geração, né, para a medicina. Sem dúvida. O SUS merece todos os nossos aplausos. De fato, foi uma doença nova, um vírus novo. Enfim, toda a pandemia, repito, passa. É igual um tsunami, entra, gera seus estragos e vai embora, né? E deixa lá as sequelas. Agora, chegou o momento do retorno ao trabalho. As empresas estão voltando ativamente, enfim, as pessoas precisam ganhar confiança, ter muito menos medo desse vírus que foi anunciado aí de forma trágica por toda a mídia mundial, enfim. E as áreas de RH estão aí diante de grandes desafios. Como motivar o indivíduo para o regresso ao trabalho diante de tantas mudanças, não é isso? Como trabalhar o medo dessas pessoas, né? E precisamos trabalhar, porque esse tempo todo convivemos, ouvimos morte, 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 e o momento agora é de botar vida na saúde das pessoas. A área médica de uma empresa vai ter um papel fundamental. Vai precisar identificar os idosos e suas comorbidades, as comorbidades também em indivíduos jovens, estimular sempre a higiene, sobretudo higiene das mãos, que é o grande foco de infecção do ser humano, são suas mãos, entendeu? Ensinar a reiterar a forma de espirro. Isso tudo precisa ser muito enfatizado, e a área médica já conhece todo o pessoal efetivo de uma empresa e sabe, de fato, quais são aqueles que têm suas comorbidades, e esses vamos monitorar. É isso que tem que ser feito. No mais, a vida toca. Entendeu? Não tem outra situação senão a área médica investir, sim, no estilo de vida de cada um dos seus integrantes, porque a vacina certa, segura, contra qualquer infecção é o estilo de vida saudável. O que é o estilo de vida saudável? O indivíduo praticar uma atividade física aeróbica
regularmente, porque atenua as ações da adrenalina e do cortisol, se alimentar de forma equilibrada, com menos açúcar, menos café, menos álcool, menos farináceo, menos sal, ter um sono repousante para repor as energias necessárias para o cotidiano e fazer seus exames preventivos. E aí não tem surpresa. Uhum, uhum. Esse é o Agora, caminho. sim, doutor Gilberto, a gente está, sim, diante de um desafio nessa retomada. O senhor até falou sobre isso, né? A questão da insegurança que as pessoas estão até nessa retomada, né? E a gente tem presenciado assim algumas medidas que as empresas estão fazendo, principalmente disponibilizando essa parte de atendimento psicológico, né? Fazendo programas motivacionais. Isso que o senhor falou que eu gostei muito. Agora é o momento da vida, né? De falar da vida, né? Do renascer. Pessoas. Isso. É porque, Leila, como você bem definiu, foi um estresse enorme e súbito. O estresse conduz ao medo. O medo conduz as pessoas às incertezas. E o indivíduo, diante de incerteza, seu cérebro entra em ebulição. Uhum, Né? uhum, O tempo todo só se trabalhou emoções negativas. Então, o papel da área de saúde, no âmbito da saúde mental, é muito importante. Nós vamos ter histórias, muitas histórias, estresse pós-traumático, também orientado, mal orientado pela Organização Mundial da Saúde. Perdemos, várias pessoas que conhecemos perderam entes queridos, né? E como foram as cerimônias fúnebres desses indivíduos, saíram dos hospitais diretamente para a cremação ou para o enterro, longe da família. E nós sabemos que o vírus tem vida útil no corpo do indivíduo, que a partir do 14º dia não tem mais nenhum risco de contágio. Então, isso tudo, as pessoas ficam reverberando na cabeça das pessoas, gerando um mal terrível, uhum, entre outras coisas. Então, a uhum, área médica vai precisar, sim, ter um suporte psicológico importante. Nós vamos ver indivíduos que, em função do uso crônico de álcool, o alcoolismo vai crescer. uhum. Eu não tenho dúvida disso. Então, isso é uma tensão muito grande. Aí entra no rol das doenças crônicas, que eu vinha falando, a segunda pandemia. Uhum. Entendeu? Uma situação que nós teremos que nos preparar é exatamente nesse ponto dessa retomada que o senhor mencionou, as pessoas perderam, todos conhecem alguém que perdeu, né? Eu, pelo menos, perdi um cunhado, né, da parte do meu marido, então foi uma situação realmente muito triste. Mas, assim, essas pessoas voltam com essas marcas, né, doutor Gilberto? Com essa marca de perda, né, com essa marca do medo, com essa marca, como o senhor está, como médico, falando agora das questões ligadas à nossa saúde, que a gente deixou um pouco de lado, porque nós tínhamos outras prioridades no dia a dia, inclusive atender a todas essas demandas de trabalho que vieram pelo home office. Muitos trabalharam mais do que o expediente que está acostumado normal, né? E aí a minha questão para o senhor é a seguinte: que principais providências o senhor acha que nós, enquanto profissionais de recursos humanos, precisaríamos dar? Por exemplo, na sua fala eu já vejo que a gente precisa se aproximar com muita rapidez dos médicos, para que eles possam estar acompanhando esse quadro, né, de E colaboradores, para levantar esses os indicadores que o senhor médicos, falou. sem dúvida, os mais próximos dos colaboradores e vice-versa, enfim, os colaboradores que perderam entes queridos, entender e precisa saber se de fato a morte foi causada ou se a morte foi causada com a virose. Porque vários indivíduos que faleceram tinham comorbidades sérias, alguns até nem sabiam, entendeu? Então foi a doença base que gerou a morte e não o vírus, entendeu? Uhum. O vírus foi a última gota. E é isso que está acontecendo. Indivíduos mais jovens que têm
morrido ultimamente no Rio de Janeiro, que a gente observa, ou são obesos ou têm tuberculose. Mas bastante casos. A tuberculose ainda é uma doença muito presente no Brasil? Muito presente no Brasil e no mundo. São 10 milhões de infectados ano, com 1,8, 1 milhão e 800 mil pessoas morrem por ano no mundo pela tuberculose. Uau! E a OMS não divulga. Uhum. Realmente. Que o médico da empresa tem que chegar mais junto dos seus colaboradores, né? Entender cada um. Vai precisar, as grandes empresas, ter um apoio psicológico, tá? Porque vão ter várias situações em que o indivíduo, diante... O que aconteceu no isolamento? As pessoas antes saíam, tinham contato com amigos, falavam, conversavam, tocavam a vida normalmente e, de repente, se viram diante de si. Com as fragilidades todas, conversando contigo o tempo todo. Então, muitas Doutor pessoas Gilberto, também pânico por isso. Doutor Gilberto, eu ouvi de um psicanalista, né, o Antônio Quinet, que falou para a gente no nosso grupo de recursos humanos, ele falou assim, vocês foram impactados também por essa coisa de estar frente a frente com a morte, né? Quando você fala estar consigo mesmo, nós vamos de frente para a morte. Quer dizer, a gente se pensou na morte passando ao lado, né? A gente nunca, deixa para depois, deixa para depois. E essa pandemia trouxe vivo essa possibilidade do contágio, né? E da morte. Da morte iminente. E aí, a cabeça das pessoas diante disso tudo entra em ebulição, não tem jeito. Tá? Por isso, o suporte psicológico também vai ser muito importante nesse momento de retomada. Daqui a pouco vai tocar, a vida vai prosseguir. Parece que nós estamos mudando de planeta. Nós estamos no planeta Terra, não vamos reinventar a roda, a pandemia está tocando e a vida vai seguir. Assim, a vida segue o tempo todo, evolui, senão seríamos ainda primatas. Sim. Na verdade. Eu vou começar agora com algumas perguntas e algumas colocações que o nosso público aqui está fazendo, né? Uma delas é do César Souza, que ele fala o seguinte, o nosso querido amigo do Conceito Estratégico. Ele fala, doutor Gilberto, quando teremos as vacinas? Eu acho que são 4 que estão mais adiantadas, né, doutor Gilberto? Existem várias vacinas em fase, na terceira fase, que é o teste em seres humanos. Né? A que estava mais avançada era o grupo de Oxford, da Inglaterra, até estão fazendo teste aqui no Brasil com o pessoal do Butantan. Da mesma forma que tem a vacina oriunda da China, tem o grupo Pfizer trabalhando durante o francês Sanofi, várias empresas americanas, outras, Moderna, enfim, aqui tem efeitos colaterais muito importantes. Então, tem que ser muito bem testada numa quantidade enorme de indivíduos. Verão quantas muitos indivíduos hoje tiveram contato com o vírus. Você faz lá o PCR e identifica, de fato, você é um portador do vírus. Um mês depois, a pessoa vem para colher o sangue, para ver a sorologia e definir se essa pessoa desenvolveu anticorpos específicos. Não é a gente, não desenvolveu. Então, o ser humano, diante do vírus in natura, não desenvolve imunidade. Agora, como é que você faz uma vacina? Tem várias técnicas. Uma delas é o fragmento do vírus. Outra técnica é atenuar geneticamente o vírus. A terceira técnica é o vírus morto. Ora, se um vírus in natura é incapaz de gerar imunidade, e essas 3 técnicas, que é fragmento, vírus morto, geneticamente modificado, será que vai desenvolver imunidade? E para quem vai se destinar essa vacina? Para idosos com comorbidade, igual a vacina contra H1N1? Porque a gente sabe que criança não precisa.
Então, tem uma série de questões, César, que o mundo científico se questiona. Já sabemos de antemão que 25% dos americanos não tomarão a vacina. E 50% dos franceses também não. Pelos E qual a efeitos adversos justificativa? colaterais, enfim. E ninguém tem certeza ainda de nada em relação a essas vacinas que estão sendo fabricadas a toque de caixa. Uhum. Então, Certo. a vacina natural é o estilo de vida saudável. Entendi. Prática, alimentação e bom sono. Preservar isso, né? É isso. Temos que preservar isso. Resgatar, pelo menos, né? Fazer um Exatamente. resgate desse momento. Tem uma colocação da Sandra Coelho. A Sandra Coelho é lá de Aracaju, Sergipe. Ela fala assim: a incidência de mortes súbitas por infarto e outros problemas cardíacos causados pelo medo e por problemas financeiros. Isso foi algo que aconteceu também? Enormemente. Essas mortes súbitas? Enormemente. Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma entidade para registrar, né, essas causas-mortes. O que saiu, de fato, a maioria das causas-mortes foi a Covid, para tudo. Tá? Mas infarto do miocárdio, AVC, a rodo, câncer desenvolvendo enormemente durante a pandemia, o topo da depressão, suicídio a rodo, né? As pessoas entraram em desespero. E essas mortes decorrentes de doenças crônicas que não foram ainda quantificadas, lá adiante a OMS vai responder. Eu não tenho dúvida. A Lidiane, que é psicóloga, ela está dizendo: sou psicóloga e realmente temos tido demandas individuais, mas ainda pouco coletivas. A empresa não vê ainda a saúde mental como inserida na política de saúde ocupacional. Isso será feito, eu não tenho a menor dúvida. Primeiro que o estresse hoje é considerado uma doença profissional. Está lá na classificação internacional das doenças. Felizmente, a Covid não foi considerada uma doença profissional, porque não é. A Covid você contrai em qualquer lugar, no restaurante, na igreja, no shopping, no táxi. Tá? E nenhum seguro do mundo cobre qualquer catástrofe. E nós estamos diante de uma pequena catástrofe sanitária mundial. Isso não ocorrerá. Mas o estresse, sim, o estresse pós-traumático está lá classificado. A depressão está lá, a ansiedade. E eu não tenho dúvida que as empresas de maior porte vão investir, sim, na área de psicologia vinculada ao RH, como suporte ao RH, que o RH vai precisar disso. Da mesma forma que vai precisar da área médica. Até assistência social. Certo. Tem uma colocação aqui com relação ao reforço, né, da prevenção, a importância da prevenção, que o senhor também falou, né, que nós deixamos isso de lado. Então, nesse momento que a gente fala de vida, de retomada, quais são as principais orientações que o senhor daria nessa prevenção? Eu acho também que a gente, como brasileiro, a gente precisa fugir um pouco do amadorismo pessoal nosso, né? A gente precisa ter um cuidado conosco, um planejamento conosco, assim, bom, meu primeira etapa é ir ao médico, né? Levantar como eu estou, fazer um levantamento, um check-up. Nós somos, Leila, responsáveis pela nossa saúde. Né? A saúde é o combustível da vida. Um indivíduo sem saúde é capaz de se desenvolver em todas as suas dimensões. Então, não tem porquê o ser humano, nos dias atuais, se deparar com uma doença em fase de evolução elevada.
não tem por que se surpreender com o resultado de um exame, já com a doença muito de risco para a nossa saúde. Os fatores de risco para um são diferentes dos fatores de risco para outros. Né? Então, vamos conhecer o que está se passando com a nossa data fundamental. Não temos dúvida. Perfeito. Perfeito. Doutor Gilberto, nós estamos caminhando para o final daqui da nossa live, né? Que a gente tem um tempo aqui para encerrar. E eu queria fazer uma última pergunta, né? Com relação às lideranças das empresas. Eu acho que as lideranças das empresas têm uma responsabilidade também nesse momento. Né? Não é só a questão dos recursos humanos, mas o líder das empresas tem que entender que o seu time que ele está recebendo na empresa passou por muitos impactos e precisa de um acolhimento em todas as dimensões, né? O acolhimento da saúde, o acolhimento emocional, o acolhimento da orientação da volta para o trabalho. E o senhor, como médico, o que o senhor diria aí para esses líderes? O líder é o exemplo. Uhum. O líder tem que ter as orientações muito claras, saber unir a sua empresa, se voltar para o emocional de cada um e, a partir daí, todos unidos, todos remando na mesma direção, a crise vai ser superada mais rapidamente e com melhor resultado. O líder é o responsável. Doutor Gilberto, muito obrigada. Foi um prazer imenso. Trouxe assim algumas orientações que a gente nem imaginava. Por exemplo, eu vou falar assim, para mim, essas morbidades que estão dentro de casa e que a gente não nota, né, com a pandemia, que a gente ficou dentro de casa, e a obesidade e todos esses outros fatores, né, que o senhor levantou, de alcoolismo e tal. Então, realmente, é um momento que eu digo que a gente precisa fazer um levantamento de indicadores do que nós estamos passando para entender um pouco mais à frente e trabalhar nisso também. Então, assim, muito obrigado. O senhor sempre é o senhor da vida, né? O senhor está sempre trazendo essa palavra aqui para a gente. Então, muito obrigado. E eu deixo a última palavra para o senhor, que eu não ouso terminar. Leila, querida, é sempre bom, é sempre um prazer participar de qualquer evento sob a sua moderação. Você é ótima, parabéns. Né? E vamos deixar a mensagem da vida. De fato, é momento de se colocar vida na saúde das pessoas. Gente, a pandemia está passando. Não existe repique de pandemia nas histórias das pandemias mundiais. A coisa está caindo, né? E a vida está se impondo. Então, vamos voltar à normalidade, que é isso que nossas famílias querem, que nós precisamos e nossas empresas vão nos abraçar. É isso. Muito obrigada a todos vocês que estão ao vivo aqui conosco. É um prazer imenso estarmos juntos e discutindo esse tema que ainda teríamos muito que falar também. Muito obrigada. Obrigada, doutor Gilberto. Boa noite. Um bom feriado a todos. Tudo de bom. Tchau. Obrigadíssimo.